Olá, professor da Escola Bíblica, bem-vindo ao canal de comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e esse também é o canal de comunicação da Escola Bíblica. Que bom estar mais uma vez junto de você para compartilharmos conhecimento e prepararmos aquela aula especial para a Escola Bíblica. É o meu primeiro contato com você em 2018, eu sou Eliabe Camargo, eu sirvo no Ministério de Missões aqui na ADBlu e é um prazer mais uma vez estar junto de você para caminharmos nesse ano de 2018, compartilhando conhecimento e crescendo no chamado que Deus tem para a nossa vida, que é o de estarmos na sala de aula, ensinando os alunos e compartilhando sobre o amor de Deus e a palavra de Deus. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre Jesus, Estamos estudando aí sobre o seu reino não terá fim, vida e obra de Jesus segundo o Evangelho de Mateus. E realmente conteúdos que precisamos aprender, refletir muito sobre isso e estarmos dedicados a estudar mais um pouquinho sobre a pessoa de Jesus. Precisamos ser parecidos com Ele. Aliás, somos discípulos, seguidores do Mestre Jesus e por isso precisamos cada dia mais aprender com Ele. A minha primeira dica para você é que você dedique o máximo possível do seu tempo, da sua atenção, das suas energias para fazer a melhor aula possível, porque os seus alunos merecem, o conteúdo merece e principalmente você ensinando seus alunos sobre este assunto com uma relevância muito grande e trabalhando com uma ênfase muito grande sobre quem era Jesus, eu tenho certeza que você vai ter resultados excelentes na vida de seus alunos, na sala de aula e, por que não dizer, no seu grupo de jovens também. Hoje nós vamos trabalhar sobre o perigo da falsa religiosidade. Esse assunto precisa ser muito comentado nesses dias, porque nós precisamos de uma geração que se levante como uma geração verdadeira diante de Deus. Uma geração que remova as máscaras e que realmente, diante de Deus, viva uma vida plena, viva uma vida abundante e, principalmente, uma vida com liberdade diante da presença de Deus. E se tem coisas que não combinam, é religiosidade e liberdade. Porque a liberdade, ela vai trazer uma expressão verdadeira de quem você é. E a religiosidade, ela sempre vai estar ocultando alguma coisa do verdadeiro jovem que está querendo ser um verdadeiro discípulo, na verdade. Vai sempre impedir essa pessoa de ser um verdadeiro discípulo. Por isso nós precisamos abandonar a religiosidade. Foi uma grande ênfase do ministério de Jesus combater a religiosidade. O que levou Jesus para a cruz foi a religião, cheia de dogmas, cheia de pensamentos, de intenções que eram contrárias à vontade de Deus, com muita vontade de aprisionar o povo, e Jesus, ao se posicionar contra isso, teve a sentença de ir para a cruz. Foi os líderes religiosos que, ao se sentirem ameaçados, claro, tudo estava no propósito de Deus, era o plano de Deus, Jesus teria que passar pela cruz, mas foi pela via da religião que ele foi crucificado. Por isso nós precisamos pensar sobre isso, porque a religiosidade, ela nos cerca de perto, ela está junto de nós, nos convidando a viver do seu jeito, da sua maneira e principalmente a não termos uma vida íntegra, uma vida completa diante de Deus. Vamos lá então, as sugestões que eu faço para você. Primeiro, tenha os objetivos da lição em mente. E os objetivos da lição são o seguinte: evidenciar as injustiças da falsa religiosidade, mostrar que a falsa religiosidade leva à cegueira e conscientizar de que a falsa religiosidade pode levar à mercantilização da fé. Então, muito cuidado, muito foco nesses objetivos e que você persiga eles durante toda a sua aula. A outra sugestão é que você tenha um esboço em mãos de como será a sua aula, com tempo determinado, com dinâmicas colocadas ali, com perguntas, atividades em grupo, tudo que você for fazer durante a sua aula, tenha isso no esboço. Por quê? Há muito conteúdo na lição e talvez um tema que precise de bastante tempo para você conversar com seus alunos.
E se você não tiver esse esboço completo, você pode acabar fugindo do horário e não completando ou não alcançando o seu objetivo. O terceiro ponto que eu quero destacar, a terceira sugestão, é o apego às Escrituras. Eu sempre vou lembrar você disso. Apego às Escrituras durante a sua aula. Leia a Bíblia Sagrada. Faça a aplicação de todas as referências que tem na lição. Dedique tempo em ler a Bíblia, em pensar sobre a Bíblia, em interpretar os textos. Faça com que os seus alunos tenham contato com a palavra de Deus. É ela que fará a diferença em toda a sua aula. Vamos lá então, estamos falando sobre a religiosidade. A lição de número 7 será a aula do dia 18 e você precisa, ao entrar na sua aula, já definir ou deixar claro para os seus alunos sobre a questão da religiosidade. E eu tenho para você no material que vai estar no site da EB, no site da Escola Bíblica, você vai ter lá um material com definições claras de religiosidade. E eu trago para você que a religiosidade é aquela fuga nossa do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. É realmente nós estarmos no lugar aonde começamos a misturar o Evangelho, as nossas vontades, as nossas intuições e principalmente os nossos desejos pessoais. Começamos a misturar isso ao Evangelho ou então ao objetivo de uma certa denominação, de uma certa religião e começamos realmente a contaminar o Evangelho, trazendo não o mais puro Evangelho, mas trazendo a nossa forma de pensar, a nossa forma de crer e fazendo com que as pessoas que estão recebendo isso, elas também passem a pensar não conforme a Bíblia, mas conforme a nossa maneira de pensar. Quando nós estamos praticando a religiosidade ou quando alguém está preso à religiosidade, essa pessoa parece que para ela o Evangelho de Cristo ele já não satisfaz os seus anseios e a pessoa precisa de algo a mais além do puro Evangelho, além do verdadeiro Evangelho. A pessoa precisa de um dogma, a pessoa precisa de um rito, precisa de um cerimonial, precisa de um amuleto, porque o Evangelho não é mais suficiente para ela. Ela está sim no caminho da religiosidade. Quando a religiosidade domina alguém, a mensagem da cruz ela não é mais suficiente. Por quê? Ela não transforma mais, ela não alcança os perdidos por si só. É preciso misturar outros elementos, outros ensinos, para que aí haja transformação, aí haja mudança, aí as coisas aconteçam, quando na verdade não é isso a verdade que acontece. Na verdade, existem ritos e as pessoas muitas vezes estão fazendo as coisas e nem sabem por que estão fazendo. Mas estão fazendo porque a religiosidade manda e porque é aquele o rito e porque ele deve ser feito. Jesus não quer isso. Jesus quer um coração íntegro, um coração completo, um coração que ame a Ele, que ame a vontade de Deus e principalmente um coração que não está mascarado, mas um coração que está livre para viver diante da presença dEle. O próprio Jesus garantiu que nós conhecendo a verdade, e qual que é a verdade? É o verdadeiro Evangelho. Nós conhecendo a verdade nos libertaria. E é isso que nós precisamos pregar nesse tempo, combatendo toda a religiosidade. A religiosidade ela vai trazer algo místico para dentro da igreja. Vai trazer coisas pagãs e misturar com o verdadeiro Evangelho. E daqui a pouco você vai ter um monte de sacramento, um monte de dogmas, um monte de rituais místicos que na verdade são representados por símbolos, por objetos, por músicas e tantas outras coisas, e a palavra de Deus é deixada de lado e ela não está mais no centro. Nós precisamos trazer a palavra de Deus para o centro e viver uma vida diante da presença de Deus e pautada no verdadeiro Evangelho. Esse é um grande desafio e nada melhor do que essa aula para a gente conversar sobre isso. Algumas perguntas que você deve fazer aos seus alunos e deve fazer a você mesmo para perceber se você não está vivendo uma vida na falsa religiosidade, sendo um verdadeiro religioso, aqueles a quem Jesus condenou. Primeira pergunta, estamos vivendo o verdadeiro Evangelho, o autêntico Evangelho de Cristo? Deveríamos nos perguntar, estamos testemunhando o Evangelho de Cristo? Somos relevantes ao ponto de a sociedade afirmar
que somos discípulos de Cristo e que seguimos a Ele e carregamos a mensagem da cruz? Essas perguntas, se respondidas, na verdade, com a essência do nosso coração, se realmente pensarmos sobre elas, nós vamos fugir da religiosidade, vamos pautar o nosso coração na palavra de Deus e viver uma vida conforme Ele quer. Outra definição que você precisa trazer para a sua aula e que vai estar muito na lição, e você precisa explicar aos seus alunos, porque talvez eles não vão saber, é sobre os fariseus e os escribas. Os fariseus é um grupo de judeus devoto à Torá. Eu tenho bem colocadinho para você isso aqui, bem explicado no PowerPoint, e você vai falar que esse grupo era extremamente zeloso pela tradição. Não só pela lei de Deus, mas também pela tradição. E pela tradição, eles oprimiam as pessoas, eles tinham o controle das pessoas, e é por isso que Jesus vai entrar em confronto com esse grupo durante muitos dos seus ensinos, durante muitas de suas falas. Era um grupo de judeus ultraconservadores. Os fariseus observavam os mínimos detalhes da lei, eram apegados às tradições e ao costume dos antepassados. Um adjetivo que descreve bem os fariseus é que eles eram inflexíveis, realmente isso. E esses homens, na sua maneira de viver, no controle que eles tinham do conhecimento, do acesso à lei, do domínio das sinagogas, eles controlavam as pessoas e eles não facilitavam a vida de ninguém. Muito pelo contrário, pelas tradições eles se tornavam pesados às pessoas e se tornava realmente complicado e desafiador cada dia mais viver na lei de Deus segundo os fariseus. A gente pode trazer esse termo hoje e aplicar o termo fariseu àquelas pessoas que são hipócritas, pessoas que vivem de aparências, fingidas. Podemos aplicar isso a um religioso que gosta de aparecer, mas não vive o que prega. Sabe aquela pessoa que a fala dele é uma coisa e a vida dele é outra? Esse pode sim ser chamado de um fariseu, porque ele não vive o que ele prega. O outro grupo de pessoas que vai estar muito comentado aqui também são os escribas. E os escribas eram realmente os doutores, os mestres da lei, muito citado no Novo Testamento. Tiveram também vários problemas com Jesus. Tiveram vários debates, porque Jesus realmente confrontava eles, porque eles tinham domínio, conhecimento da lei, da Torá, a lei de Deus, mas eles também tinham conhecimento das tradições e por isso eles oprimiam o povo ou exigiam do povo algo que realmente nem eles estavam dispostos a viver, a cumprir. Olha o que Jesus chamou eles, hipócritas, interesseiros, aproveitadores dos inocentes. Jesus condenou eles de praticar o proselitismo. Eles são chamados de cegos espirituais por Jesus, de insensatos, de darem falso juramento em nome de Deus e usar o nome de Deus em vão, de deturpar a palavra de Deus, de dar mais valor às coisas sem se importar com as pessoas, por estarem cheios de iniquidade, por viverem de aparência e demonstrar uma falsa santidade, falsos testemunhos. E Jesus vai chamar eles de serpente e raça de víboras. Por quê? Porque eles conheciam a lei? Não. Porque eles conheciam a tradição? Porque eles eram zelosos? Não. Porque eles eram hipócritas. Eles cobravam dos outros aquilo que nem eles viviam. Estreitavam tanto o caminho para as pessoas que, na verdade, nem eles conseguiam passar pelo verdadeiro caminho. Eles oravam nas praças, falavam em alta voz, quando ofertavam para que todo mundo olhasse a quantidade que estavam ofertando. Essa não é a verdadeira religião, esse não é o verdadeiro evangelho, esse não é a verdadeira lei de Deus. Nós precisamos viver como Jesus deseja que a gente viva, e isso está pautado na palavra de Deus. Toda vez que há esse comportamento hipócrita, esse comportamento que você está fazendo simplesmente para os outros ver, que você está vivendo uma vida de aparência, você está no mesmo caminho dos fariseus e dos mestres da lei. Muito cuidado com isso. Fuja da religiosidade. Ela está muito perto de você. E quando você está praticando a religiosidade, você está vivendo a hipocrisia. E a hipocrisia
é o ato de fingir ter crença, virtudes, ideais e sentimentos que na verdade você não possui. Você está ali fazendo um rito, está fazendo uma cerimônia, mas na verdade seu coração não está ali, a sua mente não está ali, você não está disposto a doar a sua vida por aquilo, e isso é hipocrisia. E uma das coisas que Jesus mais condena é realmente essa questão de nós sermos hipócrita diante de Deus. A hipocrisia, ou hipócrita, é alguém que oculta a realidade através de uma máscara de aparência. Mais tarde aqui passou a designar as pessoas que representam e que fingem comportamentos. Por isso, muito cuidado, você não é chamado para isso, você é chamado para viver uma verdadeira liberdade diante de Deus e viver uma vida completa diante do Senhor, sem máscaras, e uma vida que realmente seja íntegra diante de Deus. Vamos lá então, você vai entrar no tema da lição e vai ir ao título, ou melhor dizendo, ao texto da lição. Mateus 15, do capítulo 1 ao 17. Esses 17 versículos vão tratar de um momento em que Jesus vai ter mais um conflito com os fariseus. Dessa vez, esses fariseus eles tinham o apoio dos escribas que vieram de Jerusalém. E eles vieram para realmente perseguir Jesus e achar uma falha no ensino, na maneira como Jesus vivia. E a religiosidade faz isso, ela persegue as outras pessoas para achar o erro delas. E esses homens fizeram isso. E o momento em que Jesus vai se alimentar com os discípulos, Jesus acaba não lavando as mãos, ou melhor dizendo, os discípulos não lavam as mãos como era o rito que os anciãos faziam. E aí os fariseus vêm cobrando Jesus. Como que seus discípulos chegam à mesa sem lavar as mãos, como manda o nosso rito, como a gente faz? E aí gera um conflito, porque Jesus não vai deixar quieto, Jesus não vai deixar barato isso aí, como se diz. Jesus realmente vai confrontar eles. Por quê? Os discípulos não praticaram o rito cerimonial, aquilo não estava na lei de Deus, aquilo era a tradição dos anciãos. Era algo que eles seguiam e o povo não precisava ser oprimido por isso. Agora, os fariseus estão questionando Jesus sobre isso, sobre o comportamento dos discípulos. E aí Jesus vai realmente responder a eles com uma pergunta. Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Ou seja, Jesus olha para eles e diz, vocês são tão zelosos com essa tradição, ao ponto de que a tradição de vocês está fazendo com que vocês pequem contra a verdadeira lei de Deus. A gente precisa refletir sobre isso. Será que a nossa tradição, será que o nosso costume, será que a nossa maneira de viver, de praticar a nossa fé, não nos leva, às vezes, a pecar contra a verdadeira lei de Deus? Pelos nossos ritos, pelas nossas cerimônias, pela nossa maneira de viver a fé, pelo nosso jeito correto, que a gente aprendeu de fulano, de ciclano. Será que às vezes a gente fazendo isso não peca contra a lei de Deus também? É isso que Jesus está questionando na vida dos fariseus. E Jesus vai questionar eles abordando o quinto mandamento. E o quinto mandamento diz, honra teu pai e tua mãe. E esse está na lei de Deus. Êxodo 20:12 vai falar sobre esse mandamento. É uma advertência para que qualquer um que amaldiçoasse, ou qualquer um que falasse mal de seu pai, ou negasse cuidado a seu pai e mãe, essa pessoa poderia até ter uma pena de morte. Por quê? Honra teu pai e tua mãe era uma lei, era um mandamento e um costume muito radical do povo oriental. E era um costume do povo de Deus. Agora, esses homens, os fariseus, eles haviam se esquivado desse mandamento e haviam criado uma brecha através da sua tradição, que através da tradição deles, que era uma tradição humana, eles estavam ferindo a lei de Deus. Os fariseus diziam que os filhos que eram obrigados a cuidar dos seus pais, um ponto extremamente importante para o povo judeu, e um ponto que estava na lei de Deus, honra teu pai e tua mãe. Agora os fariseus criam uma simplesmente declaração em que o dinheiro necessário para o sustento de pai e mãe seria dado como uma oferta. O filho que declarasse, quando pai e mãe precisassem do recurso,
o filho esperto, que declarasse que esse recurso que ele ia usar para cuidar de pai e mãe era uma oferta a Deus, ele simplesmente estava livre de cuidar de pai e mãe, de sustentá-los, de suprir as necessidades, porque ele tinha declarado que essa oferta pertencia ao Senhor. Ou seja, uma simples declaração da tradição fazia com que essa pessoa estivesse livre da lei de Deus. Jesus questiona eles dizendo: o que vocês estão fazendo pela tradição peca totalmente aquilo que Deus ensinou. A tradição de vocês é contrária. A tradição de vocês, que vocês cobram tanto as pessoas, faz com que elas pequem contra Deus. E por isso, Jesus vai ir contra eles dizendo: vocês instituíram essa declaração. A pessoa vai cuidar de pai e mãe, precisa de um recurso para aquilo, ela simplesmente diz que é oferta a Deus, pai e mãe ficam desassistidos e vocês não cobram rigorosamente que essa oferta venha para o templo ou que essa oferta seja dada a Deus. Ou seja, vocês são hipócritas. E aí Jesus vai realmente questioná-los, Jesus realmente vai confrontá-los nesse tempo e vai olhar para a multidão e vai ensinar a multidão dizendo: olha, esses líderes aí são como os cegos querendo guiar outros cegos. Vocês precisam aprender a verdade, vocês precisam realmente abandonar esses ensinos e viver conforme a palavra de Deus. O problema dos fariseus não era lavar a mão antes de comer. O problema não era esse, mas sim a hipocrisia religiosa, que apertava demais, que cobrava demais no detalhe, quando na verdade deixava o essencial passar de largo, deixava realmente a integridade, o coração cheio de maldade, andar da maneira que quisesse sem ser confrontado pela palavra de Deus. Os fariseus e outros que seguem o ritual de lavar as mãos, eles não purificavam o seu coração da maldade. E é por isso que Jesus vai confrontar eles de uma maneira espetacular pela palavra de Deus e vai levar esses homens a pensar sobre a verdadeira maneira como eles estão vivendo. Feito isso, você vai entrar no conteúdo da lição. Explicou o texto, explicou os termos de religiosidade, fariseus, escribas. Então você vai para o texto da lição. E o tópico 1, você vai trabalhar a injustiça da falsa religiosidade. No ponto 1, você vai trabalhar as acusações injustas dos escribas e dos fariseus. Você vai ver aqui que nesse texto aqui que o comentarista coloca, Jesus estava curando enfermos em todas as partes, pregando as boas novas do reino, alcançando pessoas, abençoando cidades e vilas. Mas os religiosos, eles não estavam preocupados com isso. Eles não estavam preocupados com as pessoas mudando de vida, as pessoas sendo curadas. Os religiosos, eles estavam realmente preocupados em achar falhas em Jesus. E esse é o grande problema da religiosidade. Ela não quer ver o reino de Deus se movendo. Ela não quer ver pessoas sendo transformadas. Ela quer achar erros. Ela quer procurar falhas. E esses homens vieram de Jerusalém, os mestres da lei, para ajudar os fariseus. Eles vieram de Jerusalém e, segundo os estudiosos, aonde Jesus estava, aproximadamente 160 quilômetros de Jerusalém. Mas eles vieram, se moveram, gastaram recursos, energia para procurar erro, para procurar falha mediante a tradição. E eles acabam acusando Jesus de algo que nem estava na lei de Deus, estava na tradição. Eles acusam Jesus de algo que era dos seus antepassados, não era nem a lei de Deus. Era algo que as pessoas deveriam, de forma voluntária, praticar aquilo, mas eles estão acusando Jesus não da lei de Deus, mas de uma tradição. Eu deixo aqui uma frase para você: a religiosidade, ela tem como marca a procura pelos erros e falhas dos outros. Oriente seus alunos a terem o maior cuidado. Quando eles entrarem por esse caminho, eles precisam rever a sua maneira de pensar. O ponto 2, você vai trabalhar aqui, os acusadores eram, na verdade, os transgressores. A verdade era que aqueles homens, eles é quem estavam transgredindo a lei de Deus. Jesus cita o 5º mandamento: honra pai e mãe. E assim, quem não fizesse, poderia até pagar com a sua vida. Agora, esses mestres da lei permitiam que um filho, ao fazer uma mera declaração, como eu já falei para você antes, da palavra corban, que significa sacrifício ou oferta,
era livre da responsabilidade de usar os seus recursos para cuidar de pai e mãe. E, segundo alguns historiadores, este valor que era declarado ao Senhor nessa declaração, para fugir da responsabilidade de cuidar pai e mãe, nem era rigorosamente cobrada pelos mestres da lei, de ser trazido para o templo ou de ser oferecido ao Senhor. Isso Jesus vai chamar de hipocrisia e vai olhar para aqueles homens e vai dizer: vocês são hipócritas e estão fazendo o povo pecar contra Deus. Uma marca da religiosidade é esconder os seus erros, mostrando o dos outros. Aqueles homens estavam escondendo erros deles através de ritos, de tradições, e eram rigorosos nisso, mas apontavam o dedo para o outro e faziam isso com veemência, faziam isso com força, com toda a energia da sua vida. Nós precisamos cuidar com isso. Você não pode esconder os seus erros para apontar os dos outros. Isso se chama religiosidade. Isso se chama falsa vida diante do Senhor. Cuide disso, fuja disso se possível. Ponto 3. Ponto 3, Jesus vai deixar claro nas suas palavras de que o profeta Isaías já havia falado sobre isso e reprovado a falsa religiosidade. A marca da religiosidade é o discurso separado das atitudes. É o discurso longe das ações. Fala uma coisa, vive outra. Essa é a marca da religiosidade. A boca fala, mas o coração não sente. A boca cheia de palavras, de argumentos, de expressões lindas, fantásticas, mas coração vazio, coração não sente nada. Jesus deixou muito claro isso, dizendo àqueles homens que com a boca eles falavam de Deus, mas com o coração eles estavam distante do Senhor. Você precisa comentar com os seus alunos nesse primeiro tópico. Como a religiosidade comete injustiças nos nossos dias? Quem nós condenamos simplesmente porque foge dos nossos ritos, da nossa tradição? Comente com seus alunos também sobre: existem líderes como esses fariseus e escribas hoje? Lembre seus alunos que Deus quer usar uma geração que foge da religiosidade, uma geração que está disponível, que está livre e que está pronta para depender do Senhor e para servir a Ele longe da religiosidade. Tópico 2. Tópico 2, você vai trabalhar sobre a cegueira da falsa religiosidade. E no ponto 1, você vai falar sobre a cegueira espiritual dos escribas e dos fariseus. Jesus repreendeu e confrontou aqueles homens de uma maneira muito forte. E é realmente isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos ser simpatizantes, queridos, da religiosidade, carregada de ritos e vazia de Deus, carregada de dogmas, de cerimoniais que, na verdade, não tem nada de Deus. A gente tem informação, tem conteúdo e a gente não pode aceitar todo esse controle da falsa religiosidade. A gente precisa fugir disso. Por quê? Porque a religiosidade ela não transforma vidas, ela não gera envolvimento, ela gera apenas mecanismos que as pessoas fazem, mas não sabem por que estão fazendo. As pessoas simplesmente estão ali, mas não entendem o propósito. Nós precisamos de uma verdadeira espiritualidade nesse tempo, em que as pessoas estão envolvidas de coração, em que as pessoas estão participando, em que as pessoas estão entendendo o porquê estão ali. Jesus vai confrontar a cegueira daqueles homens, vai confrontar a falsa religiosidade e vai dizer que aquilo não é a melhor coisa para o povo e que o povo deveria seguir outro caminho. Aqui você pode fazer uma dinâmica, sugestão da lição. A dinâmica com os alunos vendados. Você vai pegar 2 alunos, escolher 2 alunos da sua classe, vai vendar os olhos deles, vai encher a sala de obstáculos, mudar os caminhos e vai pedir para que, com os olhos vendados, um guie o outro até o final da sala ou até a saída da sala. Você vai ver que eles vão ter inúmeras dificuldades para fazer isso. E aí você aplica aos seus alunos sobre essa ser a realidade da falsa religiosidade. Cego tentando guiar outros cegos. Mas que possamos ter os nossos olhos abertos
pela palavra de Deus e viver uma vida com uma espiritualidade verdadeira. Ponto 2. A dificuldade de Pedro em compreender o ensino de Jesus. Enquanto Jesus estava confrontando os fariseus e os mestres da lei, Pedro e os discípulos estão ali ouvindo o que Jesus está falando. Mas é interessante que Pedro não compreendeu o que Jesus estava dizendo. E aí Pedro olha para Jesus e pede: mestre, nos explique melhor o que você acabou de falar. É interessante que talvez os discípulos ainda estavam dominados pelo pensamento dos fariseus. Mas o bacana é que esses homens, eles estão dispostos a mudar. E é realmente a contradição da religiosidade. A religiosidade não quer que você mude. A religiosidade quer que você fique no lugar que você está, que você não questione. Agora, os discípulos, eles estão num processo de mudança. E Pedro, ao ouvir o que Jesus falou, tem dificuldade sim para entender o que Jesus falou. Era profundo, era assunto do reino. Então Pedro pede para que Jesus realmente explique. E essa atitude de Pedro é uma atitude muito bacana. Por quê? Pedro, ele vai se manifestar publicamente. Ele vai realmente diante de todos dizer: Jesus, nos ensina. Explica melhor porque a gente quer entender. E isso é totalmente contraditório à religiosidade. Por quê? Porque a religiosidade, ela não traz a claro as suas deficiências. Ela cria métodos de esconder as deficiências. Ela foge do aprendizado. Ela foge da mudança. Ela foge da compreensão. A religiosidade, ela quer que realmente continue as coisas do jeito que está. Aliás, tem um rito para isso. Tem um ritual para mudar isso. Se você fazer o ritual, tá bom. Agora, a verdadeira espiritualidade é aquela que, quando não entende, questiona. É aquela que vai aos pés do Senhor, é aquela que pesquisa, é aquela que quer saber o que está sendo feito e o que está sendo ensinado. E é esse processo que Pedro está vivendo. Mestre, nos ensina. E Pedro vai mostrar a cada um de nós que aquele que quer mudar, aquele que quer se desprender da religiosidade, ele mostra interesse em aprender. Ele quer crescer. Ele caminha na contramão da religiosidade, que é monótona, não cresce, não aprende e não muda. Que o seu coração e o coração dos seus alunos esteja disposto a ser ensinado, a aprender e a crescer, porque é esse o caminho no reino de Deus. A verdadeira espiritualidade é aquela que sempre está em crescimento, é aquela que sempre está em construção, é aquela que não cria um rito para fazer as coisas e achar que através do rito as coisas acontecem. A verdadeira espiritualidade é aquela que quer desenvolver, é aquela que quer aprender, é aquela que quer buscar o conhecimento até chegar ao pleno conhecimento. Ponto 3 do tópico 2. O que contamina o homem é o que procede do coração. O comentarista vai colocar as últimas palavras de Jesus dizendo àqueles homens que o problema não estava no lavar as mãos, não estava no que eles comiam, mas muito pior, muito mais com o poder de contaminar, é o que eles estavam falando, é o que eles estavam ensinando, é o que saía do coração deles, dominado pela religiosidade, dominado pela tradição que oprimia pessoas. O problema não era o alimento, não era o lavar as mãos conforme o rito. O problema era o coração, separado da vontade de Deus, e o coração que oprimia aquelas pessoas. Jesus explica isso aos seus discípulos, e Jesus diz a eles que o que contamina não é o que entra pela boca como um alimento, mas é o que sai, é o que procede do coração, que é ensinado com o intuito de aprisionar, com o intuito de simplesmente gerar nas pessoas um sofrimento e fazer com que elas tenham medo e que elas sofram através da tradição. A partir desse pensamento, Jesus vai condenar os fariseus, pois eles eram rigorosos com os rituais, mas eles não tinham o mesmo cuidado com a lei de Deus, com a justiça e com a misericórdia, e é por isso que Jesus vai chamar eles de hipócritas. Aí vem o tópico 3, já encerrando a nossa aula. O tópico 3, o comentarista ele vai mudar o texto e ele vai para Mateus 21,
do versículo 12 ao 17, para trabalhar uma outra face da religiosidade, a mercantilização da fé. A religiosidade pode nos levar a fazer o mercado da fé. Os falsos religiosos transformaram o templo de Deus em covil de ladrões. A religiosidade levou eles a fazer isso. E você vai ver o comentarista da lição falando um pouquinho sobre esse texto. E você conhece essa passagem bíblica em que Jesus vai até o templo e lá no templo ele vai gerar um momento de purificação do templo. Por quê? No pátio dos gentios havia um mercado onde ovelhas e bois eram vendidos para o sacrifício. E como a lei especificava que esses animais deveriam ser sem mácula, segundo o Êxodo 12:5, era mais seguro comprar ali no templo. Por quê? Porque esse mercado do templo ele era realmente dirigido por parentes do sumo sacerdote. Então, tudo que fosse comprado ali era aprovado para o sacrifício. Não havia como reprovar, porque os animais estavam ali para serem vendidos e eram vendidos realmente como um sacrifício pronto. O sacerdote não iria reprovar aquilo. Da mesma forma, seria inconveniente trazer de casa, os peregrinos que vinham da Galileia, eles trazer animais de uma viagem tão longa. Então o pessoal vinha e comprava já ali no templo animal pronto para o sacrifício. Aí aparece um outro grupo, os cambistas, que não eram os vendedores, mas eram os cambistas. Os cambistas, eles também tinham uma parte nessa venda dos animais. Por quê? Todo judeu adulto ele tinha que pagar uma taxa anual ao templo, segundo você vai ver aí Êxodo 17:24. Mas esse pagamento deveria ser feito em moeda fenícia. E como o dinheiro que os judeus usavam habitualmente era o grego ou o romano, isso queria dizer que a maioria das pessoas teria que chegar ali e fazer o câmbio para daí comprar ou pagar essa taxa. E os sacerdotes, eles tinham aí uma permissão ao fazer esse câmbio de cobrar 15%. E aí eles oprimiam o povo, não só na venda dos animais, que o povo era obrigado a comprar, oferecer a Deus um sacrifício, o povo fazia isso de bom grado, mas eles se achavam no direito de cobrar mais caro e cobrar o quanto queriam, e além disso, os cambistas faziam uma troca e os sacerdotes também participavam disso, cobrando uma taxa de aproximadamente 15%. Isso daria muito dinheiro e isso oprimia o povo. Jesus vai olhar para toda essa situação e ele vai lembrar a esses transgressores. Ele vai lembrar das Escrituras e ele vai dizer: a minha casa será chamada casa de oração. Uma citação de Isaías 56:7. E ele vai dizer: vós tendes convertido o templo em covil de ladrões. E no grego esse texto quer realmente dizer em uma caverna de salteadores. E a partir de Jesus olhar para esse mercado da fé, Jesus vai expulsar os cambistas e Jesus vai gerar a purificação do templo. Vai se opor a toda essa situação dizendo: isso aqui não tem nada a ver com a lei de Deus. Isso aqui não tem nada a ver com o sacrifício que Deus quer que vocês ofereçam a Ele. Vocês estão usando a religiosidade, toda essa tradição e até a lei de Deus para gerar um mercado da fé. Muito cuidado com isso. Nos nossos dias nós precisamos ter claro em nossa mente de que a verdadeira fé, ela não pode ser feita um mercado. Há ofertas, há sim propósitos diante de Deus, a verdadeira espiritualidade envolve também as nossas finanças, mas a gente tem que fugir do mercado da fé. A gente não pode aceitar um mercado da fé que rouba, que explora e que oferece às pessoas aquilo que não é verdade na palavra de Deus. Deus é um Deus de propósito. Deus é um Deus que aceita a oferta e Deus é um Deus que abençoa os seus filhos. Mas Ele não tem nada a ver com exploração através da religiosidade. O ponto 2 do tópico 3, para a gente encerrar a nossa lição. Os falsos religiosos querem calar o louvor genuíno. Quando Jesus expulsa os cambistas, vem até o templo alguns coxos, cegos, e Jesus vai realizar milagres ali. Jesus vai aproveitar essa ida ao templo e essas pessoas que vieram para curar elas. E quando ele cura essas pessoas,
A Bíblia diz que ali havia algumas crianças, alguns meninos, e esses meninos, admirados com esses milagres que Jesus fez, começaram a cantar: Hosana ao Filho de Davi. Começaram a engrandecer a pessoa de Jesus, reconhecer a divindade de Cristo, reconhecer quem realmente Jesus era, que ele era o Messias. E quando os mestres da lei e os escribas, os fariseus, eles olharam e viram essas crianças cantando e exclamando isso, se indignaram, mas se indignaram de uma maneira muito grande. Ficaram realmente tomadas de indignação e começaram a questionar aquilo. E aí vem a palavra de Jesus a eles dizendo: ouves o que estes dizem? E aí Jesus vai citar a palavra de Salmos 8:2, trazendo o entendimento de que quando os líderes religiosos se recusarem a louvar a Deus, as crianças iriam preencher essa lacuna e iriam oferecer a Deus um verdadeiro louvor. Iriam oferecer a Deus um perfeito louvor. No templo, nós vemos esses dois grupos de pessoas. Um grupo dominado pela religiosidade, um grupo cegado pela religiosidade, um grupo que quer explorar, que quer aprisionar pessoas. E do outro lado, nós vemos pessoas necessitadas sendo alcançadas pelo poder do reino, e essas pessoas louvando a Deus, engrandecendo a Ele e vivendo uma verdadeira espiritualidade. Aquela que reconhece a divindade de Jesus e aquela que entrega a Ele um perfeito louvor. Nós precisamos fugir da religiosidade. Fuja da religiosidade, porque ela pode matar a sua vida com Deus. Ela pode sufocar o seu relacionamento com Deus. Você é chamado para viver uma verdadeira espiritualidade e uma verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Para nós terminarmos a nossa lição, precisamos observar esses dois grupos. Grupos diferentes. Um que usa a fé para os seus próprios interesses. Um grupo que usa a fé para fazer dela um mercado. E um outro grupo que usa a fé para oferecer a Deus um verdadeiro louvor. Em que grupo você está? Em que grupo a sua classe se encontra? Questione os seus alunos. Pergunte a eles se eles não estão sendo religiosos demais. Se realmente eles estão vivendo uma vida íntegra diante de Deus. Se realmente eles estão oferecendo esse louvor genuíno ao Senhor, ou seja, aquilo que sai do coração, aquilo que é gerado no coração. Que tudo quanto eles fazem para Deus é seguindo um rito ou é gerado no coração deles. Há uma participação integral do ser ou é simplesmente de seguir uma ordem, de seguir uma tradição. Termino dizendo: como seu coração está na vivência da fé? Você é professor e você é aluno, participativo ou ausente? O seu coração está envolvido ou ele está longe? E só estão as suas palavras, só estão as suas ações. A religiosidade, ela expõe pessoas, ela condena pessoas, ela esconde seus erros, ela é repleta de manuais e de ritos, e ela quer a morte e não a mudança, a transformação das pessoas. Jesus é totalmente contrário disso. Nele há perdão, nele há ensinamento, nele há crescimento, nele há mudança de vida, nele há misericórdia, nele há a verdadeira liberdade que nós precisamos viver quando se trata da nossa fé. Que possamos seguir o caminho dele, o caminho do Cristo, o caminho desse mestre, desse rei, em que o reino dele não terá fim, e que realmente a gente possa viver uma verdadeira espiritualidade, livre de todas as amarras da religiosidade, e assim viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Termine a sua aula, é a minha sugestão, com as perguntas que fazemos a nós para fugir da religiosidade. Estamos vivendo o verdadeiro evangelho, o autêntico evangelho de Cristo Jesus? Estamos testemunhando deste evangelho? Somos relevantes ao ponto de as pessoas, de a sociedade,
afirmar que somos discípulos de Cristo e que seguimos a Ele e que vivemos a verdadeira mensagem da cruz? Que essas perguntas tenham respostas verdadeiras e que principalmente nos conduzam a uma verdadeira espiritualidade. Que Deus abençoe a sua vida, excelente aula para você e até a próxima, em nome de Jesus.